Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Edute do Reino. Está começando mais um episódio. Não saia daí, fique até o final, porque o que Deus preparou para nós hoje vai impactar o seu coração, vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe com mais alguém esse vídeo, deixe o seu joinha, ative o sininho para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e ele possa levar para mais pessoas e assim como você, mais pessoas também podem ser edificadas, amém? Agora sim, vamos falar do nosso convidado. Eu quero apresentar para vocês, morou em São Paulo, é descendente de japonês, Rogério Shimazaki. Quero que vocês recebam ele com muito carinho. Tudo bem, Rogério? Shalom, boa noite, tudo bom, Rogério? Tudo bem. Eu sempre peço para os meus convidados, antes de começar as entrevistas, se apresentarem. Quem que é o Rogério? O Rogério hoje mora onde? Serve em qual ministério? É casado? Tem filhos? Fala aí pra nós, Rogério. Certo. Meu nome é Rogério Masao Shimazaki, né? Eu tenho uma descendência japonesa. Venho de uma família de berço católico espírita, né? Um católico espírita. E nascido em São Paulo, né? A gente já faz 30 anos que eu moro em Santa Catarina, um tempo fora do país também morando, fazendo umas experiências fora. E hoje eu pertenço à Família do Reino, Igreja Família do Reino, aqui em Balneário Camboriú. Sou um servo do Senhor nessa casa aí, né? Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Tenho me sentido muito honrado de estar nesse lugar aqui, também participando desse podcast com você essa noite. Amém, amém. Rogério, eu quero fazer uma pergunta para você, e eu vou começar perguntando como que foi a tua conversão. Eu sei que você morou no Japão também, né? Você se converteu lá ou você se converteu aqui? Como é que foi? Se converteu quando você era solteiro ou depois que você casou? Fala aí pra nós como é que foi isso. Na verdade, a questão da conversão em Cristo mesmo faz pouco tempo que eu se converti, na verdade. Faz em torno de 7 anos. 7 anos. Que eu tive um entendimento, né? Porque vou contar um pouco de como é que aconteceu essa coisa. Quando eu vim pra cá em 93, eu vim pra Santa Catarina, eu vim de São Paulo pra Santa Catarina em 93. E tava tendo um avivamento nas igrejas evangélicas nessa época aí. Tinha uma onda, né? A igreja até católica tava com revelação carismática e coisas assim, né? Acontecendo, e eu fui, como eu falei, eu vim de um berço cristão espírita. Minha mãe era católica, até uma professora de catequese, né, de crisma, mas só que eles tinham uma essência ali de um bandismo no meio ali, entende? Uma coisa... E meu pai também tinha os preceitos da religião japonesa do budismo. Sim. Então nós tínhamos uma mistura dentro de casa. Isso hoje a gente tem no entendimento, sabendo que não tem nada de bom que numa família que não tem uma definição, né? De quem é Cristo, de quem não tem uma base bíblica, né, forte para dirigir, né, para seguir os filhos no caminho, né. Sim. Então em 93 eu vim para Santa Catarina e fui fui convidado para participar de um culto, uma igreja evangélica, e havia uma alegria, uma felicidade tão grande lá e é isso que eu gostava de fazer, é ali que eu gostava de estar, que eu queria estar, né, mesmo indo sozinho para a igreja. Eu e meu irmão mais velho, nós íamos sozinhos para a igreja, enquanto minha mãe ainda frequentava os terrenos de Umbanda, né? Aqui dessa região. Mas o tempo se passou, Deus, a gente não teve entendimento do que estava fazendo lá, não teve o entendimento de Cristo, né? Não consegui alcançar aquilo que eu queria, que era ser feliz, não ter uma felicidade, ter um amparo, né? Uma criança, né? Eu tinha 8 anos nessa época aí. E dali pra cá, fui amadurecendo como adulto, tendo os princípios de honra, mas pelos princípios que meu pai e minha mãe edificavam, né? Que minha mãe era professora, meu pai era um comerciante, então tinha que ter um relacionamento, mas eu não tinha alegria na minha casa. E daí, conheci a minha esposa, tivemos uma decisão de sair fora do país logo já no primeiro mês, né, de casados. Mesmo fora do país eu não conseguia ter felicidade. Voltei para o Brasil com uma esposa grávida. E nisso tudo aí fomos desenvolvendo uma busca de Deus, mas
para trazer paz, para ter tranquilidade, sem ter comprometimento com Cristo. Olha aí. Né? Era uma coisa muito, muito vazia. E você foi embora, então você casou, daí um mês, depois de um mês de casado, você você saiu do país, foi para onde? Pro Japão? Isso, na verdade, eu tinha sempre o intuito de sair do país, porque meu irmão já estava 10 anos fora do país, e eu queria viver uma experiência nova. E eu tinha um noivado, e eu não queria acabar esse noivado, né, e deixar ela aqui sozinha, porque ela também estava sozinha naquela época. Sim. Não tinha apoio da família, amparo da família. Então eu já casei e já saí do país e fui pro Japão. 2005 isso. Em 2005. É. Teus filhos nasceram no Japão? Não. Os meus filhos aí, realmente minha esposa ficou um tempo no Japão e logo ficou grávida. E como eu não tinha encontrado a felicidade que eu queria lá, mesmo tendo financeiramente uma vida diferente, eu peguei e ela ficou grávida, eu já voltei pro Brasil imediatamente. A gente veio tentar descansar, né? Achar um amparo, né, da família, né? Mas não foi tão bem assim. Você morou em que lugar lá no Japão? Lá no Japão, nessa época eu morei na região de Kanto, que é uma região que fica a 1 hora de Tóquio. Sim. 1 hora de Tóquio. Nessa época aí o trabalho era muito árduo, tínhamos os direitos, mas a gente não tinha o entendimento de como ter um direito trabalhista, ter um amparo legal, né, das autoridades. Então a gente sofria muito naquela época, não ia trazer alegria, né? Eu não me apegava no dinheiro, nunca me apeguei, não foi para isso que eu fui para lá, sabe? Então por isso que foi fácil daí abandonar também e voltar pro Brasil, onde que a gente podia conviver com a nossa própria idioma, perto da família, né? Sim. Mas não achei o que eu encontrava também. Olha aí. E daí, a sua esposa também já era convertida nessa época? Não. A gente só frequentamos algumas vezes a igreja e algumas denominações bem fortes de raiz pentecostal. Mas a gente tinha uma certa dificuldade porque a gente eram pessoas do mundo, não agia. Eu nunca fui uma pessoa que fiz más coisas, né? Nenhum tipo de criminalidade, nenhum tipo de abuso de drogas ou coisa assim. Eu nunca tive um problema desse tipo, nenhum tipo de vício. Sim. Nada, mas a gente era do mundo e a religiosidade não te deixava falar assim que Deus falava com você ou que Deus te aceitava do jeito que você é. Infelizmente a gente entrou em lugares assim, né? Sim. E não conseguia acessar a Deus, não conseguia acessar a graça ou a misericórdia, como assim era pregado, né? Pela tua misericórdia, pela graça do Senhor. E Deus me livre de ter um quebrantamento lá e achar que o Espírito Santo tá te tocando, sabe? Tipo assim, podia ser um drama ou coisa assim. Então a gente ainda estava balançado ainda nessa questão. Minha esposa era influenciada a buscar o espiritismo por indução da madrasta, né? A minha mãe ainda também balançava ainda na parte cristã, mais pro espiritismo também, com um monte de influências que hoje a gente sabe que são laços de Satanás para travar nossa vida, né? Para ter uma aliança com ele, né? Sim. Então colocava dúvidas, né? E foi um processo muito longo aí, até 2015 a gente bateu em muitos lugares, batemos em muitas igrejas, tentando buscar uma estrutura familiar, uma paz de espírito, uma paz de interior, uma coisa que trouxesse uma base, né, para nós termos uma família. Nessa época aí eu já tinha o segundo filho, né, o Bruno. Sim. E a vida continuava a mesma história, eu tinha uma família, 2 filhos e uma esposa fiel a mim, ajudadora, mas a gente não tinha graça do Senhor, não tinha. Faltava alguma coisa. Faltava uma coisa muito grande, não tinha nada que preenchesse. Sim. Aí em 2015 a gente resolveu sair do país de novo. Voltou pro Japão? Voltei ao Japão. Aí já com a família, já com os... eu fiquei 1 ano no Japão, ajeitando todas as coisas, preparando todo o processo, sondando a terra, para levar minha família. Eles ficaram 1 ano no Brasil, esperando eu. Uau. E lá eu tentei. E daí minha esposa
Nesse período de 1 ano, minha esposa buscou a Cristo. De uma forma mais profunda. Ela foi batizada nas águas antes de ir para o Japão. Antes de ir para o Japão, uma semana antes, ela foi batizada nas águas por uma igreja que a gente conhece, os princípios, que a gente sabe que são homem e mulher de Deus que estão naquele altar. Sim. E ali a gente começou a ter uma vida diferente. Ali ela começou a falar para mim, buscar Deus. E Deus começou a falar com a gente. Só que ainda a gente estava preso na religiosidade, né? Eu estava preso na religiosidade, né? Tentei buscar uma ajuda de umas igrejas do Japão que falam português também. Mas eu não tive esse acesso, né? Eu não tive essa ajuda que eu esperava, né? Hoje a gente entende o que é uma base numa igreja, né? Então, sabe que não dá para alcançar todos, né? Sim. Então eu tava só a 700 quilômetros da igreja mais próxima. Então, para mim, tinha uma certa dificuldade, né? Sim. E quando eles vieram pro Japão, eu migrei justamente para esse lugar onde tinha essa igreja brasileira, que tinha uma pregação em brasileira, em português, no caso, para mim poder ter uma base para minha família, porque eu entendi que eu tinha que buscar Deus e tinha que acessar algo ali que eu não conseguia, não tinha acessado ainda, né? Sim. Nesse período eu já tinha perdido minha mãe tinha deixado ela no Brasil e falei para ela que eu ia pro Japão buscar felicidade e eu queria que eles fossem felizes. Sim. Em 5 meses minha mãe faleceu, fiquei sem minha mãe no Japão. Sua mãe faleceu aqui, no Brasil, logo que eu tinha saído do Brasil. Daí chegamos nessa região aí com a minha família, achei que ia ser amparado ainda pela igreja. Realmente Deus estava naquele lugar, mas algo fechou meus olhos para aquilo ali, porque eu comecei a olhar a igreja, não comecei a olhar para Cristo. Sim. Lá tinha a palavra de Deus, tinha profecias de Deus, mas eu não conseguia enxergar um Deus vivo ainda manifestado em todas as áreas, né? Mas eu ali aceitei Jesus no altar ali, Deus me deu uma palavra de libertação, né? Sim. Por causa de paternidade, no caso da minha mãe que tinha falecido. Logo depois, ali uns 6 meses, meu pai também faleceu, estando fora do país. Aí criou fiquei um elo mais fraco, né? Então, mas eu tinha o meu irmão mais velho naquela região também, comigo lá. Qual é o nome do lugar que você estava? Aí eu migrei. A primeira vez você morou... Eu morei em Kanto, né? Saitama Kei. Daí na segunda vez eu fui pro outro lado do Japão, lá em Okayama-shi. Okayama-shi é um lugar muito, muito remoto. Só tinha eu de brasileiro naquele lugar. Uau. Só tinha eu de brasileiro naquele lugar. Eu digo assim que eu tive uma experiência muito grande com Deus lá. Como é que você se virava lá, o idioma lá? Você sabe bem? Eu sabia o básico quando eu fui a primeira vez e tentei aprender, mas eu achei que não sabia nada. Mas eu fiquei nesse período de 1 ano estudando, sozinho comigo no meu quarto, né? Todo dia que eu trabalhava, descansava, eu ia estudar. E fui aprendendo o idioma devagarinho, né? Mas não sabia falar nada. Inclusive nesse dia que a minha mãe faleceu, eu tive muita dor de cabeça nesse dia. Eu fiquei no quarto trancado. Daqui a pouco, era uma 11 horas da noite, toca na minha porta um japonês. Eu olho pela central lá de atendimento, lá eu vi que é um japonês todo terno e gravata. Só tinha eu de brasileiro no prédio, o resto era tudo japonês. Ninguém falava outro idioma. Você, agora a imigração bateu aí, acabou. O que eu vou fazer essa hora da noite? Abri a porta só na correntinha, assim, olhei e o cara falou assim, posso falar com você? Minha mãe tinha acabado de falecer, fazia 5 horas mais ou menos que minha mãe tinha falecido. Sim. E eu falei assim, ele falou assim, tudo bem, mas eu sou estrangeiro, não sei falar o idioma. Daí ele falou assim, ele me pegou e mostrou um livro. Ele falou assim pra mim, com um livro na mão, ele falou assim, ele falou em japonês. Você conhece Cristo? E eu não sabia falar japonês. Mas daí eu falei assim, eu sou filho de Cristo? Como é que eu não sabia falar japonês? Mas eu falei que em japonês pra ele que eu era filho de Cristo. Olha aí. E ele falou assim, eu entendi. Que idioma você fala? Eu falo português. E comecei a falar com o japonês. E o japonês falou assim, você sabe ler em português? Eu falei, sei. Ele procurou na Bíblia uma passagem. Na Bíblia não, no livro que ele estava carregando. E ele falou assim, lê aqui então. E aí tá escrito assim, ainda na morte há salvação. Uau. Minha mãe tinha acabado de morrer.
Meu Deus. E ali era forte. uma resposta de Deus pra minha vida. Aquele dia ali foi muito forte. Eu falei, Deus pode usar qualquer um, em qualquer lugar, mesmo que você não tem como se esconder. Se você, Meu Deus. mesmo cara, que você não forte. saiba quem ele é. Eu não sabia quem Deus era. Eu não sabia que existia um Deus Pai. Aquilo ali Uau. foi forte, cara, foi forte. E mesmo isso ali foi uma passagem que Deus me deu pra me dar um consolo, né? Teve outros processos de Deus por causa desse fato, né? E você lá, tua família aqui, a sua mãe faleceu e você sozinho num lugar que Sozinho. não tinha brasileiro. Não tinha nenhum parente meu próximo. O meu irmão ainda não estava no Japão nessa época, ele tinha vindo pro Brasil. E se viram lá. Situação, né? Aprender o idioma, aprender a ler, né? Até porque até uma brincadeira que eu tava comendo o melhor que eu podia comer. Eu fazia café da manhã, comia torradas com manteiga, com um tipo de presunto que eu achava que era presunto. Eu comecei a estudar. Meu colesterol tava 380, né? Porque eu tava ficando com a vista turva até assim, eu tinha até um Meu problema de Deus. visão. E eu comecei a estudar muito em japonês. E eu comecei a ler as coisas. Quando eu fui comprar aquele... No outro dia, assim, vamos supor que eu tive um maior entendimento de ficar lendo as coisas, né? Eu fui olhar, eu tava comendo bacon, cara, tu acredita? Eu achava que era presunto, tava comendo bacon, gente. Louco. Tava envenenando meu corpo, comendo bacon ali direto no pão ali, cara. Todo dia. Que eu adorava aquilo ali, era gostoso demais. Assim, meu, vou morrer, velho, de tanto comer bacon. Eu conheço alguém que gosta de bacon também. Aí o que aconteceu que eu tive que cortar os bacon, cara. Eu tava com o colesterol lá em cima, quase morrendo. Enfim, essa é uma passagem que foi engraçado, né? Depois que eu aprendi a ler, comecei a ver que tinha um problema, que eu tinha que começar a ler tudo que eu comia, que eu tava me envenenando. Você tava comendo bacon porque você não sabia ler o que Não tava sabia ler o que escrito. tava escrito, achava que era um bacon bonito, né, cara? Falei, cara, isso aqui é um presunto. Comia bacon todo dia, cara. Muitos acham que é chique comer bacon no pão, né, cara? Que americano adora, mas tava envenenando meu Ai, corpo. Jesus. Aí aprendi a ler, fui lá, comprava leite Pelo menos você aprendeu a ler presunto e... presunto, tava escrito bacon lá, falei assim, opa, isso aqui é venenoso, eu vou comer grosso, que é presunto. Então eu comecei a aprender. Aí quando minha família chegou, aí foi adaptação, né? Aí colocar meus filhos em escolas brasileiras, porque meu filho ainda não sabia falar o idioma, não sabia falar português direito, meu filho pequeno. Sim. E minha filha, eu segurei alguns meses na escola brasileira, mas tive que colocar na escola japonesa. Aí minha esposa trabalhando, as coisas tudo alinhando já, né? Tentei ir na igreja, não conseguia. Eu não conseguia olhar para Cristo de verdade, sabendo que eu precisava dele. Aí, com o falecimento do meu pai, o coração ficou um pouco mais apertado. Aí comecei a ficar meio balançado na questão de estar no Japão, né? Sim. Tinha um irmão meu no Brasil ainda e falava que estava com depressão, com tristeza, né? E eu tinha minha sogra, eu não queria que minha esposa passasse por aquilo que eu passei. Uhum. Da noite pro dia, assim, eu tava no intervalo da fábrica trabalhando de noite. Eu olhei um site de viagem, escolhi uma data daqui um mês. Não, escolhi uma data daqui 3 meses. 3 meses, exatamente. Seria em Sua dezembro. esposa estava aqui ainda? Não, minha esposa já estava no Japão. Já tava no Japão. Já tínhamos Você passado. morou quantos anos lá? Eu morei 3 anos. 3 agora, anos? Na última vez agora. Você ficou 1 ano sozinho, depois ela É. foi com você, ficou mais 2. Isso. Aí, todo esse processo aí, minha esposa ficou grávida de novo no Japão. Ela ficou pelo 3º filho daí. Meu pai tinha falecido e ela ficou grávida. Só que daí teve um aborto espontâneo. Teve todo um processo também que machucou muita gente lá, né? Sim. Mesmo estando estruturado lá, a gente sabia que tinha que ficar lá pra dar continuidade, até uma firmar, né, naquele lugar, né? Mas ficamos meio sentido aquilo ali também por causa da família. E acho que também isso aí foi um dos motivos que acabou a gente... Eu sentindo que tinha que voltar, né? Da noite pro dia, deu um start na minha mente, fui lá e comprei 4 passagens, fui embora e falei que daqui 3 meses nós íamos embora pro Brasil. Como assim? Do nada, eu fui jantar de noite na fábrica. A gente trabalhava em fábrica lá. Sentei num canto, assim, numa máquina num ar-condicionado. Eu olhei um site de viagem, comprei 4 passagens e fui, vamos embora pro Brasil. A esposa nem sabia? Não, falou assim, tá bom, então vamos.
Olha aí. Só isso. Falei assim, Mas cara... você já tava conversando de vir embora, não? Não, gente, não tinha decisão nenhuma, mas foi uma loucura, assim, que deu um start na mente, assim, falei assim, vambora. Uau. Eu sempre trabalhei no Brasil, nunca ganhei dinheiro no Japão de verdade, não foi por dinheiro que eu fui, eu vou viver bem no Brasil. Peguei o merreca de dinheiro que eu tinha, fiz um container das minhas bagagens, eu tinha vendido tudo no Brasil, eu não tinha mais nada no Brasil. Sim. Tinha uma casa quase construída aqui no Brasil, terminada, mas isso não me impedia de sair do Brasil. E em março de 2018 a gente voltou ao Brasil. Aí fomos edificar a casa, né? Tentar buscar Cristo de uma forma que eu sabia que eu tinha que buscar Deus, porque fui do Brasil até o Japão 2 vezes e nada me preenchia. Ô, Rogério, e daí quando você morava no Japão, você já era convertido, né? Sua esposa também. Ela era convertida e ela já tinha batizado nas águas. Eu só tinha aceitado Jesus na igreja. Não tinha sido batizado ainda. Não Mas tinha sido batizado. Como que você fazia lá pra eu conseguia congregar? Eu tinha uma folga nos domingos, né? Nessa região aí eu tinha uma folga nos domingos. Você falou que era 700... Não, mas daí eu já tinha mudado para essa cidade mais próxima da igreja. Ah, sim. Já tinha sido na cidade do lado da igreja. Daí, como era bem na divisa, dava uns 2,5 km por aí. Aí eu tinha carros, né? Daí eu ia de carro até ali. Mas era só nos domingos, né? O culto era traduzido em português e japonês. Uhum. E tinha brasileiros que ministravam lá. E tinha japonês também que daí eram os pais dos pastores lá, tipo assim, né? Era a primeira, como é que eu posso dizer? Eram os primogênitos ali da família que ainda estavam vivos, né, no caso. Porque a geração foi se perdendo, só ficou os estrangeiros depois lá, né? Sim. Então essa igreja aí, hoje ela existe ainda, né? Ela virou uma outra denominação lá. Mas as mesmas pessoas estão lá pregando também. Continua as mesmas... Em português e japonês, só que tem uma revelação diferente, uma revelação de Cristo que eu consigo enxergar Cristo. Hoje, né? Sim. Sem as vendas, né? Eu tinha uma venda que não deixava eu enxergar Cristo. Sim. No dia que eu tava lá na igreja, só pra ter uma ideia, Rodolfo Arantes pregou lá. Lá no Japão? O Rodolfo Arantes pregou lá no Japão, nessa igreja. Eu conheci o Rodolfo aqui da Embaixada do Reino de Deus. Sim. Né, que a gente aqui em Balneário ia nos cultos aqui também. Sim. E teve o outro que era o Thiago Fischer, se eu não me engano. Eu acho que esse é o nome. Eles pregaram lá na igreja lá e... eu escutei a palavra como um homem de Deus, mas não tinha aquele glamour, não tenho esse problema. Até porque você não era nem batizado ainda. Não era batizado, não tinha uma profundidade em Cristo. Minha esposa tinha mais entendimento que eu, né? E eu não aceitava, né? Eu olhava muito a carne, não a Cristo. Eu olhava muito pra mim e não pra Cristo. E não vivia libertação, não vivia nada mais, né? Sim. Aí, voltando pro Brasil, começamos a buscar Deus aqui no Brasil. Começamos a buscar Deus aqui de uma forma ainda fria, porque a gente achava que era só uma... Como é que eu posso dizer? É como se fosse bater cartão na igreja. A gente ia todos os dias de culto, numa igreja bem famosa na região. Mas não voltava... Eu não conseguia receber daquela palavra. Não que não tivesse um homem de Deus lá. Sim. Não que não fosse um lugar de unção ou um lugar de propósito. Uhum. Mas eu não conseguia absorver nada daquele lugar. Mesmo se esforçando para estar no meio deles, eu não conseguia nem me entrosar no meio do público. Sim. Nem por... Eles me ligavam na minha casa para tentar um relacionamento comigo, eu não conseguia aceitar. Não conseguia aceitar isso aí. Se fechava. E até que um dia tocaram, houve um levante contra a minha família, né? Tocando meus filhos. E eu fui obrigado a entender que eu tinha que buscar uma igreja que eu pudesse acessar mais rápido. Sim. Não vou te dizer que tinha mais de Cristo ou menos de Cristo, mas que eu sabia que pelos frutos que a minha esposa já tinha acontecido lá, eu conseguiria acessar ali também. E fomos lá nessa igreja lá, nessa igrejinha pequenininha. Sim. Que não deve ter nem 0,1% da igreja que eu frequentava antes, de membros. Até hoje ela é muito pequenininha. Mas o grande, o cheiroso de Israel estava lá nesse lugar. Tava lá. E daí ali eu tive
A primeira pergunta que ele perguntou pra mim foi assim, os pastores perguntaram pra mim: o que aconteceu? Por que você tá aqui? Eu disse: não aconteceu nada. Só que eu quero saber da verdade. Eu falei: eu preciso saber da verdade. Preciso entender da verdade. E naquele momento ele entendeu que tinha que ter uma remissão ali. Fizemos uma oração de aceitar Jesus, de entregar a nossa vida naquele lugar. E a partir do momento ali, a pastora, né, a profeta ali da casa, né, o pastor e a profeta da casa, ministraram na minha vida ali, me discipularam de perto, da minha família também, para que a gente fosse realmente edificado. Eles viram algo que a gente não entendia, né? Eu ainda naqueles princípios ali, eu era muito cego. Sim. Aí eu recebi um convite para estar indo num retiro. E nesse retiro de homens aí, um retiro de homens, né? E nesse retiro que eu consegui entender que existia algo maior. Sim. Eu ainda não conseguia acessar. Mas eu vi lá 300 homens caídos de joelhos, chorando no altar lá. Eu falei: cara, que é isso? Eu não vou me ajoelhar. Olha aí. Eu não vou me jogar aí. Os caras estão tudo doidos. Eu falei... Aí eu senti minha perna balançar. Falei: que é isso? Eu tô cansado já de 2 dias em pé, né? Daí daqui a pouco eu senti as duas da perna doer e uma fisgada e caí de joelho chorando. Não sabia o que era. Assim, meu Deus. Deus começou a falar comigo ali. Num quebrantamento. Quebrantamento. Então, foram quase 2 anos de quebrantamento. Deus curando coisas e curando coisas. E daí eu dentro daquele ministério ali, recebendo palavra, entendendo que é honrar a Deus e honrar ao homem de Deus e receber um homem de Deus. Comecei a aprender um pouco de Deus. Só que as coisas começaram a fluir muito rápido. E Deus, não sei bem como é que foi, houve uma palavra profética sobre a nossa família. E depois daquela palavra profética, eu não estava nesse culto. Houve uma palavra profética porque realmente eu não estava naquele culto. Sim. E daí os membros falaram pra mim: ó, aconteceu tal coisa, Rogério. Eu falei assim: que bom, né? Glória a Deus. Bem religioso ainda. Uhum. Aí as coisas começaram a migrar. Meu Deus. Isso lá no Japão? Ah, isso aqui no Brasil. Já aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ah. Eu tinha me batizado já nas águas. Tinha tido um... Isso era que ano? 2019? 2019. Tinha me batizado nas águas, já tinha tido um... Tava tendo um quebrantamento, mas não era reconhecido pela igreja. Não tinha que ser reconhecido pela igreja, tinha que ser reconhecido por Deus, lógico. Sim. Mas a igreja me pressionava para que a religião me ofuscasse, vamos por assim, né? Sim. Não que eu tinha que brilhar, mas não me trazia entendimento naquilo ali. Eu sentia aquilo ali, eu sou um cara que expressa os sentimentos, então aquilo ali para eles era uma coisa assim que podia, não sei, posso estar errado, mas talvez assim, é mais um que quer aparecer, sabe? Mas Deus começou a mostrar as coisas que eram espirituais, né? A gente falava e as frases que vinham de contra nós, assim, não é bem assim, isso é uma reflexão mais profunda que eu não posso te ensinar agora, não existe 2 profetas no mesmo lugar, se Deus falou assim pra ti, amém, mas eu vou voltar dessa forma porque tem uma ordem, decência, sabe? Mas é benção, foi um aprendizado gigantesco, eu não posso tirar nenhuma vírgula que aconteceu comigo ali e com a minha família, porque foi muito aprendizado. Sim. Foi muito aprendizado, né? Sabe, isso aí foi marcante na nossa vida. Tivemos que passar por isso. Sim. E hoje, eu sei que hoje você está no Ministério Família do Reino, né? Como é que foi essa tua conexão com a Família do Reino? Como é que você conheceu o apóstolo Pedro Medina? Você, bem no ponto certo. Você conheceu... Como que foi? Você... Então, estamos parando bem nesse ponto mesmo, porque aconteceu tudo isso aí. Aconteceu na teoria, uma perseguição santa dentro da igreja. Sim. Que eu pertencia. Sim. Né? Eu pertencia a uma igreja que eu senti, na minha carne, no meu entendimento, eu estava sendo perseguido, eu e minha esposa. E daí começamos a ter umas indicações de leituras da Bíblia, de revelações da Bíblia através do YouTube. Sim. E apareceu o apóstolo Pedro Medina. À primeira vista, eu falei: meu Deus, mais um doido na internet, cara.
esse homem aí é o homem estrelinha de Jesus, cara. Olha lá. Eu todo com aquilo que foi alimentado, né? Porque aquilo que eu tava comendo era a religião. Sim. A religião tava me oprimindo, a religião tava me perseguindo. Sim. A religião tava falando assim que tu acha que Deus falou com você? Meu Deus, tu tava no mundo esses dias aí. Deus não tá falando com você, não. Sim. Ah, tua filha tem talento. Tem talento, mas tá martelando como fosse o pai dela, que é pedreiro, ou que é marceneiro. Sim. Umas coisas bem, bem estranhas. Então eu tratei essa revelação do apóstolo Pedro na minha vida como um homem que estava escandalizando o nome de Cristo, porque usava a mídia social as mídias para poder ganhar status. Mas a palavra do homem era tão Poderosa. incisiva, poderosa. Então, assim, cara, esse cara tem uma visão muito Que ao profunda. mesmo tempo que você pensava que ele estava querendo ganhar Eu não status, aceitava ao ele, mesmo tempo mas a você boca dele via é. que... Eu não aceitava ele como uma pessoa dele, mas a revelação que ele trazia é uma revelação do céu, que vinha de encontro ao meu coração que estava todo quebrado, Sim. que amparava o meu coração. Aí comecei a me dividir no entendimento, comecei a ter um entendimento de repreender as coisas que eu escutava. Sim. Eu comecei a escutar a palavra do pastor Pedro, poucos cultos, né, bem poucos, porque eu era muito religioso. E comecei a repreender aquilo que eu escutava na outra igreja. Eu falei assim, meu Deus, eu estou em pecado. Eu não aguento mais. Ou eu escandalizo. Isso na pandemia em 2021. Ou eu vou escandalizar a igreja fazendo alguma coisa que seja da minha carne. Ou eu vou ter que tomar uma atitude. Uhum. Aí eu tomei uma atitude. Eu não aguentei mais. Eu falei, vou colocar R$50 de gasolina no meu carro e vou rodar até acabar essa gasolina. Enquanto Deus não... Se Deus falar comigo, como eu tenho achado que fala, ele vai falar com a igreja que eu vou ter que entrar. Primeira igreja que eu fui, para ir na frente da família do reino. Olha aí. Era um sábado, cara. Você nem sabia onde que era a família do reino? Não sabia. Sabia, eu procurei no mapa, fui lá. Quando eu cheguei lá, a parede era muito moderna a igreja. Tinha um leão com uma bandeira, um negócio estranho. Eu falei assim, que é isso, cara? Tem uma bandeira preta de um leão com uma coroa na cabeça, sei lá o que é isso, meu Deus. Quando eu olhei, era um culto de jovens acontecendo, aquela gurizada toda vestida de qualquer jeito para ir pro culto. Vem a mim, como é que está? Eu não quero saber das tuas vestes, mas eu quero saber do teu coração, né? Hoje a gente entende, né? Mas eu julguei aquela juventude lá, sabe? Falei assim, meu Deus, essa igreja preta, eu não vou entrar aí. Peguei, virei a volta e fui, bati em outra congregação. Daí a gente tinha um ponto de entendimento que a gente conhecia algumas congregações. Não, essa igreja tem aquele princípio, aquela metodologia, ou aquela cartilha. Uhum. Aí passava para outra igreja. E andando, cada 4, 5 quilômetros tinha uma igreja. E Você tirou um dia pra visitar? Eu fiquei umas 2 horas na rua. E fiquei andando, rodeando, cara. Eu sei que eu comecei aqui em Balneário Camboriú, na igreja da família do reino, em Balneário. Comecei a descer Camboriú toda, Monte Alegre, todas as igrejas pentecostais. Mas você esperava o quê? Eu esperava que Deus me desse uma luz, não sei. Eu achava assim que Deus ia brilhar aquilo ali, sei lá. Fala assim comigo, é aí que eu quero que tu esteja, eu sou teu pai, sei lá, não sei. Eu não entendia de paternidade. Sim. Eu sabia de orar, mas não entendia que paternidade que eu tinha. Era uma loucura, isso foi muito recente. Mas você decidiu primeiro começar pela família do reino. Porque era a revelação que estava vindo para me dividir, para mim ter uma atitude, né? Que a palavra veio dali para mim tomar uma atitude. Você chegou a entrar na igreja? Não, eu parava só na frente da igreja, olha só. Eu parava na frente da igreja e achava que Deus ia falar comigo, o Espírito Santo ia falar comigo ali de alguma forma. Quando eu olhei aquela parede, eu fui para outra igreja. E daí não dava, fui para outra igreja, falei assim, não, essa aqui eu já tive, já me oprimiu. Fui para outra igreja, não, essa aqui não dá, já me oprimiu, essa aqui só fala de dinheiro. Olha só a mente do cristão, poluído. Todas as igrejas estavam com problema? Todas as igrejas na minha vista, meus olhos críticos de homem. Tava com problema, só que de na cristão verdade o problema não tava... É um cristão que já estava desviado dentro da igreja, eu já estava desviado dentro da igreja. Olha aí. Eu já não estava mais dentro da igreja por amor a Cristo ou por amor. Toda igreja que você ia, você eu via olhava, problema. tinha uma crítica contra aquela igreja por causa que eu estava na religiosidade. Sim. E porque eu precisava de uma palavra que vinha como uma palavra que eu estava escutando, que amparava meu coração, que era Sim. o que vinha do apóstolo. Eu sei que estava acabando a gasolina do carro já, dos R$50 que eu tinha colocado. Sim. E na última parada que eu tinha que fazer, lá fora da cidade, na BR-101, perto do centro de eventos, uma igreja que eu via cheia, lotada. Assim, nesse dia, num sábado, vai estar lotado.
Vamos lá ver o que esse pessoal tá comendo de lá. Você Era sozinho? Não, eu e minha família tá dentro do carro. Todo mundo tinha a mesma visão que eu tinha. Sim. Todo mundo queria se afastar da igreja e achar algum lugar que Deus mostrasse. Olha só. Sim. Achava que Deus ia se manifestar assim, não, é aqui, ó. Ia sair lá. Vem aqui, é aqui que eu quero que você esteja. Moral da história, quando eu tava acabando o curso, a viagem, o passeio, apitou meu telefone celular. Apóstolo Pedro Medina, um vídeo novo. Vamos abrir. Eu parei o carro na subidinha, no morro, assim, pra entrar na BR. E ele falou assim, não tente ressuscitar o que Deus tá matando. Olha. Deus já secou tudo aí nesse lugar, você tem que se mover. Uau. O que você tá fazendo? Você tá perdendo tempo. Quanto mais você quer perder. Aí não teve, essa palavra veio e falou assim, não tem mais jeito. Uau, ali Deus falou contigo. Aí Deus falou com nós todos no carro, assim, não fez Não precisou nem tocou forte parar no na frente da igreja. Cheguei em casa, daí eu não fui mais na igreja. Daí eu voltei pra casa, sentamos na mesa, meu Deus, começamos a pensar. E agora? O que nós vamos fazer? O meu pastor não vai receber bem essa palavra, eu vou pedir para ele sair da igreja. Eu tinha o entendimento de pedir para sair, para ele me abençoar. Não sei de onde que veio isso aí. Sim. Eu tive essa revelação. Escrevi uma carta para ele, uma carta bem reta e bem séria e de honra. E mostrar que eu tenho entendimento do que eu estou fazendo. Para que não aconteça coisa pior, é melhor que eu faça assim. E mandei essa carta para os dois pastores, para o casal, tanto para o homem quanto para a mulher. E imediatamente o pastor, ele me mandou uma mensagem assim, eu te abençoo, filho, tchau. E pronto. Amém. E a pastora me mandou uma mensagem e falou assim, eu fiz tudo por Cristo. Eu senti um pouco de angústia, aflição por essa mensagem, mas amém, cada um tem seu direito de ficar, né? Sim. E isso era no sábado. No outro dia, glória a Deus, chegou o domingo. O dia de congregar na família do reino, o primeiro dia de ir lá, mas ainda não tinha me curado. O apóstolo Pedro Medina era um homem que eu não queria ver, é um homem que eu não aceitava na minha vida. Entendi. Porque eu não entendia. Qual foi o pastor que te recebeu lá, quando você chegou lá? Quando eu cheguei lá, tinha o diácono Pedro e a esposa dele na porta, eu entrei e fui bem recebido. Aí já vi que tinha um zigue-zague dentro da igreja, e falei assim, meu Deus, o que é isso? Tem muito ambiente nessa igreja. E logo eles direcionaram para um templo novo, sentamos lá. Veio um obreiro, o único obreiro da casa era o obreiro Tiago. Um homem que... Eu falei assim, o senhor é pastor? Não, E hoje ele é pastor? Hoje ele é pastor. É o pastor Tiago? É o pastor Tiago, o pastor que está sobre a nossa rede, né? Ele que te recebeu? Ele que sentou e veio conversar comigo pessoalmente, falar, seja bem-vindo, fica à vontade. E eu falei assim, o senhor é pastor? Não, eu sou só um obreiro. Daí ele já tinha a face de pastor, já tinha as autoridades, as vestes de pastor, né? E daí aquele dia, a esperança, como a gente vai encontrar o homem de Deus? Como a gente vai ver o pastor Pedro Medina? E naquele dia tocou um louvor maravilhoso. O pastor Dan, um pastor de jovens, né? Ministrou um louvor com uma palavra, com um poder de autoridade, um louvor com muito poder de Deus. Eu nunca senti tão forte a presença de Deus de uma forma, daquele jeito assim. Fui impactado pelo louvor. Que ele enchia nós do Espírito Santo. Eu nunca senti tão... Nossa, eu fui tomado pelo Espírito Santo. Minha família toda foi tomada pelo Espírito Santo. Minha filha já tinha sido batizada em línguas na outra igreja. E ela falou assim, eu falei até em línguas no louvor, meu pai. No primeiro dia? No primeiro dia. Domingo, 25 de agosto de 2021. E daí, no primeiro dia, o pastor Dan ministrou o louvor e ele que pregou. E a glória de Deus desceu naquele lugar. E o pai estava na casa e ali é o lugar que eu tinha que estar. E eu falei assim, eu não sei quem é o pastor Pedro, mas eu sei que o pai que está na casa é o pai que eu quero estar. Eu quero estar nesse pai aí todo dia, eu quero estar com ele todo dia. E eu já fui saliente, já fui lá e chamei, tinha um grupo das casas de Obed-edom, que hoje é o nosso GC, né, o grupo de consolidação. Naquela época tinha um propósito, né, que era Casas de Obed-edom. E eu chamei o líder daquela casa, o anfitrião, e falei assim, eu posso ir na tua casa? No outro dia, no dia seguinte. Eu assim, por favor, venha, tal lugar e tal, vou honrar o pessoal de Camboriú. Então, mesmo que era longe da minha casa, eu fui. E daí fui recebido lá por um homem chamado Fábio Chayane. Profeta.
que hoje são um São casal de profetas ungido pela nossa casa, um Sim. homem de Deus, né? E naquele dia ele falou assim pra mim. Ele orou, fez um mover espiritual maravilhoso lá no louvor e deu uma palavra. E deu a palavra, a primeira coisa que ele falou assim, na palavra ele falou assim: aqui eu sou só mais um irmão como você, sou só um jumentinho aqui. Sim. Se Jesus quiser fazer, ele pode fazer, ele tá livre, ele tá à vontade nesse lugar. Daí ele falou assim: tem gente que vai daqui até o Japão e volta e não encontra o que queria. Olha. Eu falei assim, cara, esse cara, como é que ele conseguiu saber que eu fui até o Japão e voltou? Se nós viemos pra cá e não falamos pra ninguém, cara. Daí ele começou a orar por nós e começou a falar coisas assim, tipo... Ele falou do propósito que Deus tinha nas nossas vidas, na vida dos meus filhos. E que falou assim que Deus tá dando bandeira branca pra vocês. Assim, agora beleza, glória a Deus, até que enfim alguma coisa positiva. Vai ter bandeira branca na nossa vida. Sim. Eu vejo bola branca, bandeira branca e bola vermelha. Eu assim, ah não, esse cara tá de brincadeira comigo de novo. Acabou o mover espiritual, a palavra foi maravilhosa. E ele vem, eu venho pra ele e chamo ele no canto assim, Fábio, né? Fábio, isso. Então, como é que tu pesquisou minha vida rapidinho assim? Falei pra ele. Como assim? Tu falou tudo que eu queria, todas as coisas que minha filha pediu, não sei o que, não sei o que. Não sei, eu não sei nem o que eu falei pra você. Eu falei isso pra você? Olha aí. Daí ele falou assim, falou. Sim, mas eu não sei de nada, eu tô te vendo a primeira vez. Assim, não, mas é o segundo dia que eu tô na igreja só, quer dizer, é o segundo dia que eu tô encontrando com alguém da família do reino. Ninguém sabe da minha vida. Assim, mas o Espírito Santo sabe. Uau. Então naquele dia eu entendi que tinha um Deus diferente, um Deus palpável, um Deus que te conhece de perto, um Deus que realmente tem levado a ele, as tuas orações têm chegado a ele. Daí começou, aí a família do reino entrou como uma grande revelação de Deus na minha vida, que destravou a minha visão, a visão dos meus filhos. Meus filhos hoje congregam com alegria, com propósito. Meu filho foi batizado no Espírito Santo com 11 anos, 11 anos dentro da sala Kids da família do reino. Uau. Então, e logo depois de uns 2, 3 meses ele recebeu uma palavra de Deus sobre a vida dele naquele lugar também. Coisa assim que a gente não entendia de Cristo antes. E aquilo ali foi deslumbrando a gente de conhecer mais profundo, né? E daí Deus revelou a paternidade do apóstolo, né? Pra mim, no caso, que sou sacerdote. E aquilo ali, a paternidade do apóstolo não veio só com uma paternidade de Deus sobre a vida do apóstolo, mas veio com a paternidade de Deus conectando nós no mundo espiritual, trazendo o DNA de filho e trazendo um DNA de unção também, para que a gente possa usar a favor de Cristo, através de nós, né? É o que acontece hoje nos nossos GCs, né? Que glória a Deus, Deus tem abençoado a gente em estar participando, está sendo ferramenta de Deus nesses lugares, né? Que eu acho que é o lugar mais gostoso de estar na presença do Senhor, né? Amém. E hoje eu sei que Deus te usa muito, né? Usa em curas também. Eu já vi testemunho de pessoas que foram curadas através da sua vida, né? Deus usou a sua vida para curar pessoas. Você também serve hoje no Ministério Família do Reino como um diácono. Você é diácono lá hoje, né? E é líder de GC também, né? Você tem um GC agora, né? Graças a Deus, Deus tem dado essa graça aí de a gente... Deus deu um destravar, né? Através de várias pessoas, né? Ligadas à vida do apóstolo. E deu a legalidade de a gente poder estar servindo no diaconato, nos voluntários, também já passamos, no call center da igreja, que é atendimento ao público, que ligam pedindo oração, pedindo direção. Com discernimento a gente faz aquilo que tem que ser feito, né? Sim. Trazendo ela sempre para o corpo de Cristo, para ela não ficar desamparada. No GCs a mesma coisa, né? Que graças ao Bril Laércio que está aqui com a gente, que ele deu essa oportunidade para a gente também estar recebendo essa responsabilidade do GC, que é amparar pessoas e poder consolidar elas lá, né? Isso aí também é muito importante. E lá Deus tem feito, graças a Deus. A gente tem... Eu gosto mais de deixar Deus trabalhar, mas Deus é fiel com a palavra dele e não nega. Então,
tem acontecido milagres. E os milagres mais gostosos é aquele que não é nós que faz, mas que o Espírito Santo faz através daqueles que a gente pôde direcionar, né? Fala assim, Sim. seja ousado na palavra de Deus, seja ousado com Cristo. Coloque demanda naquilo que você quer receber de Deus. Sim. Seja a autoridade de Deus sobre a vida das pessoas que estão ao teu redor, né? Porque Sim. se você tem, você crê que você é filho de Deus, você está carregando esse DNA. Declare uma palavra, declare algo profético e a gente vê os nossos anfitriões, nossos amigos e irmãos de GC dando palavras e as coisas acontecendo, Deus operando milagres ali, isso é maravilhoso, né? Amém. Eu brinco até que lá em casa as coisas são meio loucas, que a minha filhinha de 1 ano e meio pega as pernas do meu filho e fala assim, agora, em nome de Jesus, Brincando de... para crescer a perna Pra dele, crescer para a arrumar perna. a perna dele. Olha aí, Então, gente. assim, Satanás tá lascado, que a gente não vai retroceder, não. Tá mesmo. Então, Tá mesmo. hoje são eu e minha esposa e 4 filhos para honra e glória do Servindo Senhor. ao Senhor. Servindo ao Senhor. Amém. E falando de GC, né? Eu amo GC, né? Eu amo GC porque eu nasci no GC. Não sei se você sabia disso. Sim. Eu nasci de um GC. Por isso que eu dou a vida pro GC. Eu gosto muito de GC, tanto que eu sou gestor de GC, que eu faço as visitas sempre nas quinta-feiras, mas na terça-feira eu lidero também um GC, porque eu sei a importância que é liderar um GC. Porque eu nasci de um GC. É assim como eu nasci de um GC, muitas pessoas podem nascer também de um GC. E as pessoas que eu entrego o GC, eu já entrego as pessoas que eu vejo que tem esse potencial para que ela ganhe uma alma, né? Que uma alma seja salva através de um GC, como eu fui. Entendeu? Então eu realmente a minha vida é GC. Né? Então quando fala de GC assim é a minha felicidade, porque eu nasci lá. Mas continua ali, continua. Hoje a gente tem aprendido que a base da nossa igreja são os GC, são os grupos, os pequenos grupos, né? GC significa grupo de consolidação. Né? Para quem não sabe o que é GC, em outras igrejas é chamado de célula. Né? Células, pequenos grupos, né? O culto dos lar. A nossa é grupo de consolidação. Ali a gente traz os novos decididos, as pessoas que estão chegando na igreja agora, a gente traz mais para perto, a gente consegue estar mais perto, fazer, né? Então é sempre bom. Aí, o mesmo poder de Deus, a gente coloca a demanda para que eles entendam que hoje, pela glória de Deus, pela graça de Deus aí, a gente tem uma revelação, né? É uma palavra que Deus coloca na vida através da vida do nosso apóstolo para nós, é que a nossa vida vai até onde a gente tem a revelação. Sim. Então hoje a gente tem a revelação de que Deus não mente, Jesus não mente. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E assim que as coisas que a gente tem profetizado têm acontecido, porque temos colocado a fé em Cristo. Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, a mesma glória que acontece na nossa igreja, que é uma manifestação do reino de Deus de várias áreas do sobrenatural, acontece no nosso GCs. Tem dias que tem poder, tem dias que tem um louvor de adoração, tem dias que tem o mais importante, que nem ontem. Tem dias que pessoas são curadas só no louvor, né? Só no louvor. Ouvindo o louvor, né? Só ouvindo o louvor. Ontem foi uma coisa. Ontem teve o nosso GC aqui no Camboriú, né? O governo do reino dos céus. É o que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa manifestar o reino dos céus nesse lugar, para que possa tocar essa região. Não só para nós, aquele que está aí na casa, mas que ele possa começar a transcender daquela casa ali, para que outras pessoas sejam alcançadas sem saber que tem algo emanando, que tem um altar de adoração a Deus levantado ali próximo. Que elas possam ser tocadas, por isso aí. E ontem teve uma coisa maravilhosa que foi um casal voltar para Cristo. Uau! Se reconciliou. Aceitar essa direção, né, essa revelação de Cristo que nós estamos ministrando, que é através da vida do nosso apóstolo Pedro Medina, que vem da palavra de Deus, toda inspirada nesse mover profético, né, de trazer de volta o sobrenatural, né, o evangelho sobrenatural. E as pessoas estão se encontrando mais, porque
estavam mortas por algum tipo de religião, algum tipo de padrões, né? Que Deus não tem padrões, Deus vai agir do jeito que Ele quer. O Espírito Santo, ele se move à vontade no meio dos nossos grupos, no meio das nossas igrejas. Nesse lugar agora, o Espírito Santo está movendo nesse lugar aqui agora. É do jeito dele, né? Então pode ser que você não vai se agradar de algumas coisas, mas é o Espírito Santo que é assim. Então não tem muito o que fazer, tá? Mas é isso que o que move mesmo as nossas igrejas hoje são os GCs, o que levou, nós temos uma igreja na África, foi o GC, em Portugal, no México. O profeta Manuel não saiu com um GC, com uma igreja no México, ele saiu lançando de um GC. Tudo começa pelo GC. Tudo começa pelo GC, então eu faço um convite com você, se você não tem uma igreja família do reino perto da sua casa, no lugar que você mora, no país que você está, começa a tentar se alimentar dessa palavra aí, dessa palavra que vem através da nossa igreja, não só através da nossa igreja, mas a nossa igreja está disposta a amparar você onde você estiver. Uau. Porque se você se reunir, você e mais uma pessoa, e começar a tentar a edificar isso, um altar de adoração nesse lugar, eu tenho certeza que logo Deus vai edificar uma igreja nesse lugar, porque Deus é fiel, Deus quer cuidar dos seus filhos, Deus quer amparar cada um de nós, indiferente do lugar que você estiver. Quanto mais longe, mais alcance para Deus. Então precisamos que vocês comecem a crer nesse propósito também, que nem nós. De que não há barreira para o Espírito Santo se mover, não há distância, não há língua diferente que o Espírito Santo não possa se manifestar nesse lugar. Tá? E alcançar essa felicidade que hoje, que nem eu falei para ti, a maior felicidade que eu tive nesses últimos tempos é ver essas pessoas voltando para Cristo. Então, se você estiver afastado de Cristo, eu tenho certeza que não vai ser só festa no céu que vai ter, como diz a palavra do Senhor, mas também em nossa igreja, os nossos irmãos vão celebrar de alegria, porque você está voltando para casa, você está voltando para o Pai, sabe? Que forte. Então um testemunho que eu queria dar aqui de uma coisa que eu gosto muito de pregar sobre Cristo. Amém. Nós temos um testemunho de uma criança que veio do Rio Grande do Sul. Um pai trouxe uma criança autista que não tinha emoções, um grau já de um nível que ela não tem muitos, como é que eu posso dizer? Ela não sorri, ela não demonstra emoções. Ela não falava, ela caminhava, tinha movimentações normais, mas ela não tinha emoção nenhuma. Ela não expressava amor, não falava com o pai. Uma criança de 3 para 4 anos, se eu não me engano. Eu não sei o nome dele, não lembro o nome dele exato. Mas essa criança veio para Balneário Camboriú em busca de uma cura. Veio até a nossa igreja e o apóstolo colocou a mão sobre ele e falou que ele seria curado progressivamente. Todo dia ele falaria uma palavra. E esses pais receberam essa palavra com fé e voltaram para o Rio Grande do Sul. E ali, no terceiro dia, se eu não me engano, foi no terceiro dia, foi na mesma semana. Se eu falar para ti que é no terceiro dia, eu posso estar equivocado, mas foi muito rápido. O pai saiu do banho, e o filho foi correndo em direção ao pai e abraçou o pai e falou assim: papai, eu te amo. Olha aí. E que Espírito Santo falou comigo isso aí? Imagina, uma criança saiu correndo pro pai depois de 3 anos de nascida, 3, 4 anos, e falou e reconheceu o pai como pai, teve uma emoção de amor por ele, abraçou ele, deu um afeto e ainda falou que papai, eu te amo. Quando eu tive meu filho, eu sempre penso assim, meu filho, ele vai falar papai primeiro. Eu tive 4 filhos, então os 4 filhos falaram papai primeiro. Olha aí. Sabe por que eu tô falando isso pra vocês, cara? Porque Deus tá lá no céu, esperando para que você reconheça ele como pai. Uau, olha aí. E chama ele assim: papai, eu te amo. Eu te amo, eu te reconheço como filho. É a mesma emoção que você tem de escutar teu filho chamar você de pai. É o que Deus está esperando de você. Imagine qual é a aflição de ele falar assim: quanto tempo vai demorar para ele reconhecer eu como filho? Quanto tempo ele vai conseguir, ele vai demorar para poder enxergar eu como pai? Forte. Então é isso que eu falo para você: não perca tempo na presença de Deus. Não perca tempo na presença de Deus. Amém. Tá? Eu quero falar dos livros. Rogério, já passou o tempo, tá? Top, glória a Deus, foi benção demais. Eu quero falar dos livros do apóstolo Pedro Medina. Eu quero falar desse aqui, que é a maior moeda de câmbio. Eu vou te falar que é a fé. Se você quiser adquirir esse livro aqui, tá
editora Exousia, ou você procura aqui nos comentários que a gente faz chegar até você. Eu já li 2 vezes. Isso aqui, inclusive, é teu, né? Você me emprestou aqui. E também tem esse aqui que é o Banco de Deus na Terra. Se você quer ser um banco de Deus na Terra, eu recomendo esse livro para você. Também do apóstolo Pedro Medina. Aqui, ó, tá a foto dele aqui. Mesmo sistema, você pode procurar na editora Exousia ou procurar aqui nos comentários que a gente faz com que esse livro chegue até você. Rogério, chegou ao fim. Passou rápido, né? Que bênção, né? Quero te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você. Né? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi uma entrevista muito boa. Tenho certeza que pessoas vão ser edificadas com essa entrevista. Eu queria pedir para você fazer uma oração para as pessoas que estão nos assistindo ali. Uma oraçãozinha rápida ali. Pode ser? Tá certo. Pai, te agradecemos por essa noite, Pai, por esse momento tão especial, Pai. Que pessoas estão cedendo, Pai, esse tempo para falar de Ti, Pai. Para falar do Teu testemunho, Pai. Para trazer, Senhor Deus, a verdade nesta terra, Pai. Que só existe um Deus sobre toda a terra, mar, céu e debaixo da terra, Pai. Que esse testemunho, que essa palavra, Pai, possa chegar no coração de vocês. E vocês encontrar a paternidade de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Que ela traga amparo, que ela traga uma esperança e um firmamento na vida de vocês, na sua família. Em nome de Jesus, que Deus possa se manifestar através de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a você que ficou até o final, né, que ficou até agora com a gente aqui. Quero pedir para você se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com mais uma pessoa, deixa o seu joinha, ativa o sininho ali, amém? Que Deus abençoe a sua vida, seu dia, que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus.